Aleluia. Eu vou falar um pouco hoje sobre a dependência de Deus. Amém? Algo muito simples para muitos, mas é algo muito profundo. E aí, a gente tem que entender muito bem, porque isso é um princípio. Muitas coisas passam a partir desse princípio. Eu queria começar lendo um texto que está lá em Salmos, Salmo 127. Se você puder abrir a sua Bíblia, eu agradeço. Salmo 127, do primeiro e segundo versículo. Amém? Aleluia. A palavra do Senhor fala o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nele edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Versículo 2: será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Senhor, que nós possamos, através dessa palavra, receber aquilo que o Senhor tem preparado para nós, Senhor. Que possamos aprender o que é dependência do Senhor, que nós possamos sair daqui melhor do que nós entramos, Pai. Que o Senhor esteja ministrando no nosso coração em todo o tempo, que a nossa vida seja mudada através dessa palavra, Pai. Que nossa visão seja ampliada para entender as coisas do Teu reino, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Aleluia. Dependência de Deus. A palavra fala de dependência de Deus, né? A gente leu aqui um texto lá em Salmos que Salomão escreveu. Mas falar um pouco sobre dependência de Deus é olhar para a nossa história. Eu falo por mim porque quando eu era pequeno, eu olhava para os jovens, eu queria ser igual aos jovens, eu queria eu via a minha irmã, ela aproveitando de amizades, que ela tinha benefícios, né, de às vezes assistir um filme que eu não podia assistir, eu queria chegar naquela idade. Então, o jovem, a vida natural da gente é querer evoluir, é querer crescer, é querer ter independência. Os nossos pais, eles nos criaram para que nós fôssemos dependentes, independentes, na verdade. E isso é a vida, isso é um processo natural. E aí eu queria saber o que os meninos de 10 anos estavam querendo brincar. E quando eu chegava em 10 anos, eu queria saber, o 10 anos já não era satisfatório, eu queria saber o que os meninos de 12 anos estavam brincando. Eu queria aquilo. E isso fazia parte, obrigado, minha irmã, fazia parte de um crescimento. Eu queria saber, e isso era interessante. E nesse momento, eu queria, quando chegou aos 18 anos, que era a maioridade, todos nós anseiamos por chegar nessa idade. E queria aproveitar o melhor dessa vida, tal. E aí, meu irmão, quando chega aos 18 anos, aí chegam as responsabilidades. Os boletos para pagar, chegam as diversas atribuições de uma pessoa adulta. E a palavra fala isso, né? Sobre, quando eu era menino, eu pensava como menino. Está lá em 1 Coríntios, fala o seguinte: quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino. Pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então, chegou o momento da gente amadurecer, da gente crescer, da gente se tornar independente. Porque o mundo iria nos engolir. E essa agenda de hoje, ela está focada nisso, em tornar cada vez mais o ser humano independente. E isso, muitas vezes, se você não tiver cuidado, você pode se perder, porque você tem que estar muito alinhado ao que a palavra fala. Tudo na sua vida que você aprender, tudo, você tem que pegar esse aprendizado e colocar à luz da palavra. E, através disso, você crescer naquilo. Não estou falando que dependência é coisa ruim, não. Estou falando de um processo que é natural na vida de cada um. Cada um esteve em um estágio da sua vida que precisava crescer. E isso é bom. E a maturidade vem junto. E aí a diferença de você crescer, você é uma criança, você crescer longe de pais que direcionem. A palavra fala que o pai ele tem que direcionar o filho para conhecer a verdade, os caminhos que ele tem que trilhar. Eu não fui criado assim, a minha família ela não era cristã de essência. E aí muitas coisas foram perdidas. A independência chegou e assim às vezes até dá um orgulho, né? Porque poxa, eu consegui vencer. Eu saí de casa com 16 anos. E aí eu consegui ser independente. E há o orgulho natural de você falar ter vencido, porém, há tantas coisas que se perderam por conta dessa independência. Às vezes você cresce, você fica independente sem base, sem entender, você só é independente. Você está vencendo, você está trabalhando, você está
arrumando várias coisas, e a gente vai entender um pouco sobre o que é que Deus pensa sobre isso, sobre independência, o que é que Ele pensa, a palavra, o que é que a palavra fala sobre isso aos nossos corações. Eu coloquei aqui, né? Nós somos incentivados a sermos independentes, isso que eu estou falando. Imagina aí um pintinho que nasce e a galinha quer que ele cresça, um filhote lá de uma ave. Ele vai jogar ela lá de cima para que ela saiba voar. E isso é natural. Essa naturalidade, ela existe no ser humano como qualquer outra espécie. É como se fosse algo vital, algo que Deus colocasse dentro de você para que você incentivasse o seu filho a crescer. Porém, como eu falei, ele tem que ter base. Amém? Na vida com Deus, o caminho é inverso. Ficamos mais espertos quando dependemos mais de Deus, não quando ficamos mais independentes. É interessante isso. Quando nós dependemos mais de Deus, é que nós ficamos mais espertos, nós ficamos mais sábios, do que quando nós ficamos verdadeiramente independentes, sem base. A palavra fala em vários textos da Bíblia sobre essa questão da independência. Em Êxodo 33, do 12 ao 15, eu queria, se por gentileza vocês pudessem abrir. A palavra está falando lá em Moisés conversando com o Senhor, né? Moisés disse ao Senhor: eis que me dizem para conduzir este povo, mas não me dissestes quem enviarás comigo. Disseste: eu conheço você pelo nome e você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcanceis favor diante de ti, peço que me faça saber nesse momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que esta nação é a nação do teu povo. Deus respondeu para ele: a minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não vos faço sair desse lugar. Isso é dependência, querido. Quando você entende quem é Deus, você começa a depender dele e a sua vida vai prosperar. Lá no Deuteronômio 13, 30, a partir do 15, fala sobre o nosso livre-arbítrio. E é muito interessante saber um pouco sobre esse tema, porque Deus, ele é um pai, e ele não nos força a fazer nada que a gente não queira. E ele nos dá o direito de escolha. E lá no Deuteronômio 30, a partir do versículo 15, fala sobre isso, que ele fala: olha, se você me obedecer e seguir meus mandamentos e preceitos, você e a sua família viverás. E prolongarás os seus dias a terra ao qual vai passando a tomar posse. E isso é uma promessa. Ele está prometendo para você, se você obedecê-lo, você vai prosperar. Então, ele lhe dá o livre-arbítrio. E você escolhe. Quando você escolhe devolver para Deus, você está entregando na mão dele a sua dependência. Você está falando para ele: olha, eu não consigo. No momento que você dá um passo, que você entende quem ele é e você quer conhecê-lo, você quer prosseguir em conhecê-lo, e você entrega os seus caminhos, ele lhe dá o livre-arbítrio para você escolher o que você quiser. Mas quando você devolve para ele, você está falando: eu dependo de ti, eu confio no Senhor. Então, a sua escolha está sendo a escolha dele. Então, ele vai fazer escolhas melhores que as suas. E quando você escolhe isso, essa mesma promessa que foi para os que obedeciam a ele, vai lhe seguir, porque ele fala: se você me obedecer, você e a sua família prosperará. Aleluia, isso é muito poderoso, queridos. Porque só o fato de nós entregarmos a nossa vida ao Senhor, nós falar para ele que nós não queremos mais nada disso que nós vivemos, que nós queremos apagar a nossa história e que nós queremos criar uma história com ele, ele fala: sim, agora eu estou com você. E você vai ser herdeiro das minhas bênçãos, porque você está embaixo da minha proteção. E essa dependência, ela vai gerar consequências para a nossa vida poderosas. Você vai ver na sua casa, você vai ver na sua família, por só uma decisão que você tomou, de entregar o seu livre-arbítrio na mão dele, e deixar ele fazer, porque ele faz melhor do que a gente. Amém? Outra passagem que fala lá em Provérbios 3, do 5 ao 6, fala o seguinte: confia no Senhor de todo o seu coração, e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará suas veredas. Está falando também sobre confiança, está falando sobre dependência, de você entregar o caminho a ele e ele vai fazer.
Isso é dependência, queridos. Salmo 16, 2 fala o seguinte: diga ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão somente a ti. Dependência. Salmo 16, 5 fala: o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustenta a minha sorte. Como nós estávamos cantando aqui agora há pouco. Tu és minha porção, a minha colheita, a minha herança. Você está falando que Ele é tudo que você tem. Se Ele é tudo que você tem, então você depende dEle. Tudo isso, querido, é um princípio. Não há como você prosperar, não há como você avançar sem você obedecer princípios. Outros versículos que falam, Salmo 16, 8 fala: tenho o Senhor sempre diante de mim, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Confiança, dependência. Salmo 121 fala: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. É dele. É confiança. É você entender que a sua dependência está na mão dele, que você está aguardando ele, porque ele vai lhe suprir. Amém? Em João 15, 5 fala, são vários versículos que falam sobre a dependência. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Ele está enfatizando. Sem ele, sem você depender dele, você não vai poder fazer nada. Eu tô querendo mexer com você porque isso é o que fala a Bíblia sobre dependência. Tem vários versículos que falam sobre essa questão de você entender quem Deus é. Quando você entrega a Ele tudo que você tem e você depende só dEle, Ele vai fazer escolhas melhores que as suas. Amém? No início ao fim, a palavra nos ensina a sermos felizes e prósperos. Temos que ser dependentes dEle. A dependência de Deus não é que você não precisa fazer nada. É você reconhecer que sem Ele seria impossível. Eu não sei a dificuldade que você está passando na sua vida, eu não sei quais são os problemas que você está passando. Mas eu queria lhe perguntar se você convidou Deus para fazer parte desse meio, dessa área específica que você está passando. Você convidou Ele para conversar. Estava falando mais cedo ali com o pastor, falando que é a vida de casal, né? O casal discute, um tem uma visão, a outra tem outra, e quem vai ser o juiz? Se vocês perceberem, isso tudo é na nossa vida. Se você colocar na mão de Deus, Ele vai ser o juiz. Então você está dependendo de uma resposta dEle. Entenda que a nossa vida está baseada em dependência. Amém? A dependência dEle. Nesse texto base que a gente acabou de ler, ele foi escrito por Salomão. Se vocês quiserem anotar, em 1 Reis 3,12 e em 1 Reis 4, de 29 a 34, fala um pouco sobre a história de Salomão, sobre o que ele fez para ser conhecido como um homem de sabedoria, né? O homem mais sábio que já existiu. A palavra fala nesses textos a escolha dele e como foi que ele foi considerado esse homem mais sábio que já existiu. E esse texto, ele foi feito por ele. Esse texto que a gente leu mais cedo. E aí eu queria separar esse texto em 3 partes. Eu queria que vocês me acompanhassem. A palavra fala o seguinte, em Salmo 127, logo a primeira parte. Se o Senhor não for o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. A gente vai pensar sobre a edificação de uma casa. Ele fala, se o Senhor não for o construtor da casa, será inútil você trabalhar na construção. Em Mateus 7, do 25 ao 27, fala sobre os 2 fundamentos das casas. Todo aquele, pois, que ouve estas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre uma rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construído sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande sua ruína.
Quando o salmista fala que se a gente se não for o Senhor que construir nossa casa, será inútil trabalhar na construção. A gente tem que pensar no alicerce de uma casa. O que é que a sua casa tem de importante para você? Você é a casa. Muitas vezes, se você parar, olhar para dentro da sua casa, eu fiz até essa pergunta quando a gente estava entre casais, os amigos nossos. Falei, se a sua casa pegasse fogo, qual seria a primeira coisa que vocês salvariam como casal? E aquela pergunta mexeu comigo e eu estou compartilhando agora. E aí, o que é que você levaria da sua casa? Muitas vezes a gente tem fotos, lembranças, momentos que a gente viveu naquele local. São coisas que ficam, são tesouros, os nossos tesouros que ficam guardados naquele local. E aí a casa indica um local onde coisas importantes ficam guardadas. Você, no seu coração, o que é que você tem guardado? Ele está falando sobre edificação, ele está falando sobre construção. E a construção parte do seu coração, da sua mente. Você é uma casa. Deus, ele projetou você para você ser único, do jeito que você é. Ele alicerçou cada base. E a palavra fala o seguinte: que é em vão você construir sem ele ser o construtor. Então você depende que ele seja o seu construtor. Você depende que ele seja o arquiteto e o engenheiro da sua obra. Porque se ele não for, a sua casa vai cair. Se você não tiver base na sua casa, você vai perder todas as lembranças, você vai perder o seu coração, você vai perder sua mente, tudo. Se ele não for o construtor das suas bases para que você levante sua casa, você vai perder tudo. E isso é importante porque muitas vezes, antes de imagine você abotoar uma camisa aberta, você colocar do segundo botão, você vai terminar errado. Se você começar a abotoar errado, você vai terminar errado. Então é necessário que a gente lide e entenda que todo início ele é importante. Até a construção de uma casa, você vai construir uma casa de 2 andares, 3 andares, é necessário ter uma boa fundação. E a palavra fala que você não pode fazer isso na areia, porque os ventos fortes virão e você vai perder tudo aquilo que você construiu. Porém, se você alicerça isso na rocha, ele está falando, se você depender de mim, se você colocar a sua casa em mim, se você colocar o seu coração em mim, sua casa não vai cair. Mas se você formar sua casa em qualquer outro local que não seja nele, vai cair. Sua casa vai cair, você vai perder todas as lembranças que você tem, porque você não está dependendo de Deus. A dependência, entenda que o sentido figurado aqui é trazer a casa como uma edificação, mas estou falando do seu coração mesmo, estou falando da sua vida. Se a sua vida não estiver alicerçada na rocha, e ele se declara rocha, você não vai prosperar. Amém? É em vão edificarmos a casa se Deus não for quem a constrói. Ele é o melhor arquiteto, um engenheiro, construtor, aquilo que eu falei. Ele pensa melhor do que nós. Se a gente depender dele para que ele construa, ele vai fazer melhor do que eu, você. Assim como é importante colocar nas mãos do Senhor para que ele construa e edifique a casa, é importante que edifiquemos a casa nele. Aleluia. Ou seja, é ele que constrói e é onde ele é edificado. Porque no momento que ele constrói a nossa vida com alicerce, com princípios, ele vai ser edificado através da nossa vida. É uma troca. Você espera que Deus ele lhe ajude a fazer aquilo e através disso, como Caleb falou, quando você trata bem as pessoas, você está tratando bem porque é um mandamento de Deus e as pessoas estão vendo Deus sendo glorificado através da sua vida. Isso é um princípio, queridos, de você amar as pessoas. E ele está falando isso. Se o Senhor é quem constrói, o Senhor é quem constrói e é onde ele é edificado. É naquilo que ele investiu, é na sua vida, é na minha vida. Tudo aquilo que é valioso para nós, nosso coração, nossa mente, nossa vida, precisa estar edificado no Senhor. E ser edificado no Senhor denota um estágio de dependência. Quando você edifica a sua vida, quando você coloca tudo que você tem, todos os seus bens, todos os seus tesouros, e você constrói em cima da rocha, você está falando, eu confio que a minha casa não vai cair. Eu estou confiando no Senhor.
Amém? Um outro ponto que esse versículo de Salmos fala é sobre proteção. Ele fala: se não é o Senhor que vigia a cidade, seria inútil a sentinela montar guarda. Sentinelas ou atalaias eram guardas encarregados de proteger a cidade e as instalações militares dos ataques surpresa do inimigo e outros perigos potenciais. As antigas cidades israelitas geralmente colocavam sentinelas em muros altos ou em fortalezas. Seu trabalho era vigiar para verificar alguma possível ameaça. As sentinelas eram colocadas em locais estratégicos dos reinos para verificar. Eles não eram soldados, eles só eram vigias. Eles viam ao longe quando viam perigo. E a gente escutou isso até quinta-feira, a pastora falando sobre Neemias. Neemias, quando ficou sabendo do ataque do povo, qual foi a ação de Neemias? A palavra fala que ele chorou. Ele chorou. Porém, depois de chorar, ele orou a Deus. E é como a pastora falou, Deus não chegou a Neemias. Né? Não, ele orou a Deus, ele pediu direcionamento a Deus. O que fazer? E mais à frente a palavra fala que com uma mão ele erguia o muro e com a outra ele segurava uma espada para guerrear. Então, ele orou a Deus. No momento que você ora a Deus, no momento que você fala com Deus, que você entrega a Ele as suas preocupações, as suas causas, você está dizendo para Ele: Senhor, eu não consigo. Se não for o Senhor comigo, como falou Moisés, eu não vou conseguir. Você tá demonstrando para Ele que você está dependendo dEle. E esse nível de dependência que gera proteção, você sentiu alguma coisa, algum mal, você orou a Deus e veio o socorro, sempre vai vir. Sempre vai vir. Se eu perguntar a cada um de vocês vão ter testemunhos específicos sobre aquilo que aconteceu na sua vida, que você orou a Deus. Você avistou ao longe, igual um sentinela. Você avistou ao longe aquele perigo chegando, você orou a Deus e Deus livrou de alguma forma. Isso é proteção. Amém? Anunciar, estamos dependentes do Senhor porque é Ele que realmente nos protege. Não adianta sermos fortes, vigilantes, pessoas influentes, com cargos e postos em igreja, se o Senhor não estiver nos protegendo. Se sua vida não estiver na dependência de Deus. Quando percebemos o mal se aproximando, devemos orar a Deus, nos colocarmos na dependência dEle, e Ele nos protegerá. A palavra fala em Salmos 33, 20, nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. O salmista está falando, a minha esperança, imagine Davi falando, minha esperança está nele, porque Ele é o meu Senhor, Ele é o meu auxílio e a minha proteção. Ele sabia de que ele estava falando. Em Salmo 118, versículo 6, fala o seguinte: o Senhor está comigo, não temerei o que pode fazer os homens. Imagine aí na sua casa, você pega a sua casa, coloca portão, coloca grades nas suas janelas, você coloca uma cerca de arame, você pode botar tudo que é de segurança para proteger a sua casa. Se você deixar a sua casa aberta, não vai servir de nada. Amém? A gente vive num mundo hoje em que a gente está preocupado com que os nossos filhos, onde é que nossos filhos vão estudar? Com tantas influências. Isso aqui está ligado à proteção, queridos. E você vê qual é a agenda do mundo direcionada à criança, você vê o que é que o mundo está pensando, o porquê as crianças, o porquê o foco ser as crianças. E você quer uma escola que fale sobre os ensinamentos cristãos, você quer preservar o seu filho disso, você está orando, e isso faz parte da proteção. De você querer proteger o seu pequeno, você querer colocar... E se você mesmo fazendo isso, os seus filhos, eles passarão por isso. Por isso que é tão importante trabalharmos em casa. E o reflexo que você é aqui, você ser em casa.
a sua forma de dependência de Deus não ser só na igreja, ser em casa. Mostrar quem você é, porque o seu filho ele vai crescer forte. E vai vir vários ensinamentos, mas ele vai entender porque ele aprendeu em casa. Qual é o direcionamento, o que é que os pais vivem. E isso gera forma de proteção para as nossas crianças, amém? A gente escolher por elas e elas veem em nós um exemplo de como tratar, de como agir, de como confiar em Deus. Amém? Nada adianta se sua família não entender que a proteção para a vida deles vem de Deus. Proteger a família em uma cerca. Nós dependemos de Deus para a nossa proteção. Uma outra parte que esse versículo fala, ele fala sobre trabalho e sustento. Salmo 127, no finalzinho do versículo 1, do versículo 2 fala: Ele dá aos seus amados enquanto ele dorme e descansa. Eu não estou falando que você tem que chegar para o seu patrão e falar: não quero mais trabalhar, não. Eu escutei uma palavra ontem que disse que não é para trabalhar, não. Não é isso não, queridos. É inútil produzir demais. É inútil produzir demais por nossos esforços e deixar Deus de lado, gerando uma independência sem Deus. Todo o trabalho, toda energia empregada, toda a ânsia de crescimento de uma vida impulsionada a sermos autossuficientes, nada disso importa se você não descansa no Senhor. Como eu falei, a gente vive a agenda do mundo hoje é nos tornar independentes. Tecnologia, e livros, e conhecimentos, tudo isso. A gente vê o quanto a mulher já cresceu na questão da independência. Inclusive, vários grupos foram formados. E isso é válido. A questão da, como eu falei, independência, ela tem que estar alinhada com a palavra, para você entender o que é que Deus quer através disso. Não é sobre suas preocupações com o amanhã, é entender que Deus suprirá todas as suas necessidades. Em Mateus, eu queria que, por gentileza, vocês abrissem Mateus 6, do 25 ao 33. Amém? Por isso, digo a vocês, não se preocupe com a vida, quanto à vida, quanto ao que comer, ao que beber, nem com o corpo, quanto ao que vestir. Não é a minha vida, não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observe as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam, nem celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está nos céus a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observe como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu com qualquer deles. Ora, se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Porquanto, não se preocupe dizendo: que comeremos, que beberemos, ou que nós vestiremos, porque os gentios é os que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe o que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o seu reino, o reino de Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Isso é forte, querido, porque a palavra fala aqui sobre as nossas preocupações, nosso trabalho, nossos planos, tudo. Muitas vezes a gente vive muito ansioso. Mas eu queria que você entendesse que quando você depende dele, ele faz tudo por você. E o fazer tudo, como eu falar, não é você não fazer nada, é você reconhecer que ele faz melhor que você. Se não fosse por ele, você não teria o emprego que você tem. Se não fosse por ele, você não teria os bens que você tem.
Você não teria sua casa. Isso é dependência. Você não teria o ar que você respira. Isso está ligado à dependência. Quando você escolhe isso, quando você escolhe depender dele, ele não fala que vai lhe dar tudo aquilo que você quer. Entenda bem, o texto ele fala, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, comer, beber, a palavra fala que ele não vai negar o pão ao justo. O justo nunca vai ter o que não comer. Não, ele está falando justamente isso. Ele está falando que dessas coisas você não se preocupem, porque ele irá suprir. Eu quero te dar uma notícia. Nós somos dependentes de Deus quanto ao sustento e à provisão. Então, seu trabalho, sua casa, sua roupa e tudo que você faz, tudo depende dele. Tudo que você tem é dependência dele. Quando você depende dele, ele vai fazer por você. Você não estaria no local que você está hoje, no trabalho que você está hoje, aproveitando tudo que você está aproveitando, os benefícios, tudo. A casa que você mora, você não estaria se não fosse Deus. Inconscientemente você acha que foi pelos seus méritos, mas não foi, queridos. A palavra fala que ele suprirá todas as suas necessidades. Ele não vai lhe dar tudo o que você quer, ele vai suprir aquilo que você precisa. Aleluia. Não é sobre o quanto somos capazes de produzir, é sobre o quanto ele nos ama e se importa conosco, sabendo todas as nossas necessidades e que ele, como Pai, está pronto para nos suprir. Amém? A independência na nossa vida nos leva a sermos capazes de dar sustento e provisão por conta própria. Nós crescemos e uma das coisas que nós queremos fazer é não depender dos nossos pais. A primeira coisa que passa na nossa cabeça, eu não quero mais depender dos nossos pais. E isso é um foco na vida de quem tem 18 anos, 16 anos, está entrando nessa idade. Isso é natural. E essa independência, quem está falando aqui, como eu falei, não é que a independência seja ruim, não. Essa independência de você querer crescer, querer sair da casa dos seus pais, isso é natural. Isso é natural. Deus abençoa isso. Deus, ele fala que em toda a sua palavra sobre a dependência. Nele tudo, dependência nele, e tudo nos leva à independência sem ele. O mundo hoje quer que a gente viva sem ele. Quer que você consiga seus bens, que você diga, eu consegui, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Uma autopromoção sem Deus. Hoje, quando você fala com muitas pessoas que são cristãs, ela fala, graças a Deus, Deus me deu isso, Deus ele proveu isso, e isso você colocando a quem devido, lhe deu. Quem lhe deu foi o Pai. Quando você fala isso, você está exaltando o nome dele, você está elevando o nome dele mais alto, dizendo que você não conseguiria por conta própria, mas ele fez com que você conseguisse. Porém, Deus nos pega nas nossas independências humanas e fala, agora que você aprendeu a ser independente, eu quero que você conscientemente seja dependente de mim. Eu vou repetir mais uma vez. Deus, ele quer, já que você aprendeu agora a ser independente, ele quer que você conscientemente seja dependente dele. Intelectualmente, financeiramente. Você conseguiu isso, mas ele quer que mesmo assim você dependa dele. Porque essa é a diferença de você andar com os princípios da palavra e você crescer com esses princípios e saber que tudo quanto você tem, que você vai conquistar, que você vai ter, conscientemente você diga, eu sou independente, mas sem Deus eu não conseguiria fazer. Amém? Eu, como pai, eu sei o quanto você necessita de todas essas coisas. Comer, beber, trabalhar, sustentar. Mas sua vida não pode se resumir só a isso. Você não pode só ser independente. Você não pode só... eu sou independente, eu consigo fazer tudo. Não pode se resumir só a isso. Sua vida tem que estar baseada neles, querido. Ele é o sustento. Ele
A gente já falou de várias coisas aqui, que ele é nossa proteção, Ele é nosso sustento, Ele é o nosso fundamento. Tudo isso englobado faz parte da dependência. E essa dependência, ela não pode ser religiosa, ela tem que ser com entendimento. Você tem que olhar e tudo que você tem e ser grato. E gratidão está alinhada a isso. Amém? E tudo isso que a gente falou, esses 3 pilares, da proteção, da casa e do trabalho, do sustento, faz parte desse versículo que a gente leu de Salomão, mas tem uma coisa muito mais importante que faz parte dessa dependência de Deus, é a dependência da nossa salvação. Efésios 2:8 fala o seguinte: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Eu estou enfatizando isso aqui porque não vem de vocês. Não vem de vocês. É dom de Deus. Até para a salvação, você precisa ser dependente. Até para você ser salvo, você precisa entender quem Ele é. Porém, a palavra nos afirma que para a nossa salvação nós dependemos dEle pela graça. Agora eu pergunto a vocês, olhando para a sua história, por tudo que você já passou, você consegue ver a graça de Deus? Você consegue ver aquilo que Deus Ele já fez? Por onde você andou? Por onde você passou? Por onde você caminhou? Por onde você viveu? Você consegue ver o quanto Deus foi bom com você? O quanto Ele lhe preservou até chegar até aqui? Quantas vezes você merecia estar aqui? O preço Ele foi pago. Eu não posso pagar. Nenhum de nós consegue pagar esse preço de volta. É pela graça, queridos. É pela graça. E a graça aconteceu para que nós fôssemos dependentes por amor. Não por obrigação, não. A graça, ela veio nos dar vida. E o preço foi preço de sangue. Ele morreu em uma cruz. Inclusive até Jesus, no Getsêmani, orando a Deus, ele estava dependente do Pai. E isso é um princípio. Isso é um princípio, queridos. Eu não sei em que áreas da sua vida você precisa ser dependente de Deus. Eu não sei em que áreas da sua vida Deus ele precisa tomar o controle. Mas Ele precisa. Porque quando nós entregamos o nosso caminho para Ele, nós entregamos a nossa vida para Ele, Ele quer cuidar de tudo. Ele não quer cuidar só de gavetas que estão abertas. Ele quer cuidar de todas as gavetas. Ele quer que você abra, Ele quer que você dependa dEle, que você fale com Ele e expresse para Ele o quanto Ele é importante e o quanto você confia nele para resolver isso. Amém?